Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa hoje, dia 21 de maio de 2025. E tivemos no dia de hoje uma declaração, acho que a declaração foi bombástica, aquela declaração que deixou os jornalistas de cabelo em pé, foi o nosso querido Bolsonaro falando, né, a velha mídia, declarando-se candidato à presidência da República em 2026, juntamente com o Tarcísio, a reeleição do governo de São Paulo. É isso aí. Eu hoje estava aqui verificando as matérias e percebi que houve um alvoroço, né, de toda a velha mídia, jornalistas de cabelo em pé, fazendo aquela militância. Ai meu Deus, ele não é, ele é inelegível, como ele se declara. Bolsonaro é homem de cair atirando, ele não desiste, vai até o final e tá com razão. Ele, a gente sabe, é inocente e tem que ir até o último momento mesmo, tem que se declarar. Por quê? Por que não se declarar se ele é um homem inocente, tá? Eu vou trazer para vocês algumas explicações sobre essas questões, até porque muita gente ainda não entende. Mas eu vou trazer logo após esse vídeo do nosso querido Bonoro. Eita, olha só quem apareceu aqui. Já deu um spoiler aqui, né? Caso ele não venha realmente não seja possível a sua candidatura, tá? Teremos aí provavelmente Dona Michelle, né? Dona Michelle é essa pessoa maravilhosa, espirituosa, mulher de garra, de cultura, respeito. Ela sim foi uma primeira dama e ela sim será a presidente do Brasil, porque a primeira a gente não conta, a primeira era estocadora de vento. Dona Michelle será realmente presidente, vocês podem ter certeza que essa mulher que tem um know-how fantástico. Eu sou fã número 1 dela, tá? Não é à toa que a Dona Michelle está casada com o maior líder da direita do Brasil e graças a ela, com certeza, o Bolsonaro é quem é hoje, porque ela vem lapidando o homem. A gente sabe que o popcorn ice cream ele é lapidado pela Dona Michelle. A gente sabe disso. E a Dona Michelle é uma mulher fantástica. Então, como humana, eu falo como pessoa humana mesmo, tá? Então, vamos lá para o que interessa agora, porque o assunto do momento é esse aqui. Tá aqui o nosso querido Bolsonaro falando aqui, declarando que será candidato a 2026. Tá aqui, tá na tela, tá com vocês. Nós dois seremos candidatos. Os dois. Ele vem para a reeleição, eu venho presidente. Não aparecer como candidato é uma negação à democracia. Qual foi o crime que eu cometi? Reunir os embaixadores? Tenha santa paciência. Tem cabimento aí. O conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser, tá ok? Por enquanto, eu sou candidato, porque eu digo para você, é uma negação à democracia. Estamos no ritmo da Venezuela, lá os dois opositores ao Maduro, né, que a Maria Corina do Capricho, não puderam vir candidato. Tá vendo a Romênia agora? A Suprema Corte tirou o mandato do candidato de direita eleito. Depois confirmou a sua inelegibilidade. Estamos tendo problema na Romênia. O povo não aceita, a gente chama de lawfare, né? É interferência política no destino de uma nação. Isso aí, Bonoro. Agora eu faço somente uma correçãozinha aqui, com a devida vênia, nosso mestre líder da direita conservadora. Na verdade, com interferência político-judiciário, tá? Política e judiciária do destino dessa nação. Não somente política, tá bom? Ele usou só o termo política, né? Interferência política. Não. Político, eu acho que ele quis dizer isso, tá? Político-judiciário. Porque o judiciário, de fato, vem interferindo em todos os quesitos. Sabemos como é que foi as eleições de 2022, com o TSE sendo presidido por Alexandre de Moraes, né? O grande popstar do STF, relator da maioria dos casos no STF hoje em dia, que trata-se aí de Bolsonaro, tá lá o Alexandre de Moraes, e ele foi justamente ele para o TSE na época,
E barrou, a gente sabe que barrou muita coisa ali que o Bolsonaro não podia nem publicar na sua campanha, não podia nem falar certas coisas que eram verdades. Inclusive sobre o Lula. Então, pessoal, a gente sabe que há uma interferência, essa interferência está mais do que clara para todo mundo, e isso vai nos conduzir, de fato, a uma Venezuela, tá? Fato, tá? Contra essa questão, diante desta questão, não tem mais argumento, tá bom? A gente está realmente tendo uma interferência. Agora, ele se declarou candidato e falou: eu sou inocente, ponto final. Tá certíssimo. Ele é inocente, porque o que acontece, pessoal? Explicando aqui brevemente para vocês entenderem uma questão. Bolsonaro, tá? Diante dessa questão da tal minuta do golpe, essa minuta, tá? Foi um documento que ele recebeu, imprimiu. A discussão dele, junto aos seus, era se era possível utilizar algum artifício, algum dispositivo constitucional, né, para que pudessem ali naquele meio, naquela questão onde havia ali um entendimento do presidente sobre sua ótica, uma crise, tá, institucional, realmente, tá, onde o poder judiciário estava ali interferindo sobre os demais poderes, principalmente com a figura do Alexandre de Moraes, e ele estava cogitando se era possível utilizar. Mas vem cá, para você utilizar estado de sítio, estado de defesa, estado de guerra, você precisa passar pela Câmara, você precisa ter votação ali de todos, tá? Tem uma quantidade X, você precisa passar por um conselho logo após. Não é assim, simplesmente ele decide, conversa ali com vamos lá, estado de guerra, estado de sítio. Não, nada disso. Passa ali pelo Congresso, depois vai para um conselho. Depois isso, de fato, entra em vigor, tá? Esses são são ali essas questões onde se declara ali, de fato, sob ótica do presidente, do chefe do executivo, a necessidade de se ter, né, e de se implementar naquela data em específico um estado de sítio, um estado de guerra, vai depender do contexto, tá? E para isso, ele pode muito bem pensar, pode muito bem cogitar, pode muito bem, mas não passou disso. Aí vem me falar assim, aí o STF fala assim, não, mas se ele fez isso, ele cogitou isso, era para poder mudar os resultados das eleições de 2022. Meu amigo, se ele pensou isso, ele não iniciou nada. Ele não começou, não teve tentativa, tá? Porque nesses crimes, pessoal, de atentado, tentativa de golpe, já é crime, porque realmente algo que é muito, muito claro para mim, isso, acho que para vocês vai ficar muito claro também, porque não tem como você falar assim, olha, que não, isso não é um crime, tentativa de golpe. Tentativa de golpe é crime, sim, é igual tentativa de assassinato, né? É crime. Você já tentou, por exemplo, se você tenta um golpe e você no final não consegue, você vai ter que ser julgado por aquilo. Mas se você tentou, conseguiu o golpe, quem é que vai julgar o golpe? Ninguém. Porque o simples tentar já torna já ali uma consumação daquele crime, tá? Porque se houvesse o golpe, não teria nem judiciário para contar a história. Entendeu? O entendimento da nossa legislação atual. E tá certo, tá? Mas o problema disso é você falar que houve uma tentativa onde ele apenas cogitou, não foi nem tentativa de golpe, mas cogitou a utilização de artigos constitucionais para barrar uma questão crítica que, sob sua ótica, estava ocorrendo. E ele, como chefe de executivo, tem total prerrogativa para isso. E ninguém
tá? Pode falar que não. É uma prerrogativa dele, tá bom? Agora, o STF quer entender isso, né, como esse cogitou, pensou na possibilidade, como uma tentativa, e quer jogar isso nas costas do Bolsonaro. E o Bolsonaro tá certo, e a gente tá vendo que não é por aí, pessoal. Não é por aí. Agora, se teve ali fulano, ciclano, que foi pego áudio, que tava ali em conluio, falando, mas que não tem nada a ver com o Bolsonaro, se tinha essa galera, se teve, é que eles sejam julgados. Se eles entraram em preparação, em tentativa, mas eu não vi tentativa, eu vi muito blá blá blá, blá blá blá, o cara falando, soltando o fígado pro outro, falando besteira, falando. Mas besteira todo mundo fala, você pode falar, eu posso falar, a gente pode falar quantas besteiras a gente quiser. A gente não pode começar a fazer, entendeu? Uma coisa que, de fato, e não podem. Eles querem utilizar o dia 8 como se fosse algo de uma como se fosse ali realmente uma tentativa, só que o dia 8 não teve organização de absolutamente ninguém, liderança de ninguém, e é isso, eles querem imputar, eles querem correlacionar uma coisa com a outra, tá? Sendo que não houve, de fato, essa correlação, tá bom? Então, assim, vamos seguindo em frente aqui, que a gente tem mais matéria sobre o dia de hoje. Eu vou trazer para os senhores aqui hoje, pessoal. Vamos lá. Eu vou trazer também, falando aqui sobre os embates fora do Brasil, que vem expondo o STF, é o ridículo, né? Ele já vem sendo atacado aqui por órgãos internacionais, e a imagem cada vez mais destroçada do STF atinge o cenário internacional, tá? Teremos também no dia de hoje aqui, olha, que para controle, né, da crise do INSS, o governo Lula está articulando para o Senado liderar ali uma CPI, tirando fora os deputados, para que justamente a coisa seja conduzida mais dentro do controle petista. Olha só como é que eles são, né? Não é brincadeira. Aí temos aqui, um momentinho. Dei uma engasgadinha aqui. Janja recebe maior honraria da cultura brasileira e acumula série de prêmios no governo Lula. Eita, que cultura! Eu não sei que cultura ela devia receber. Na verdade, ela recebeu aqui, olha, aquela honraria aquela honraria da Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural. Ela deveria receber a Gran Cruz da Ordem do Mérito de Turismo Internacional. É isso que ela deveria receber, porque eu nunca vi uma mulher viajar tanto antes do marido, ir para lugares onde ela nem necessitaria estar, mas está viajando, conhecendo o mundo inteiro com o nosso dinheiro. É isso que a gente enfrenta nesse país. Não podia ser por menos, né? Pela qualificação do Lula, a gente não poderia ter uma primeira-dama que fosse aquém, fosse diferente do que ele tem ali como personalidade moral. Então temos aí, é isso que nós temos. Mas teremos também no dia de hoje, deixa eu verificar aqui, ó, a demissão de Fábio Van Garten, tá? No PL no dia de hoje já foi confirmada, depois daquelas declarações daquelas declarações vazadas, onde ele e Mauro Cid conversavam, e ele expõe ali um desagrado, expõe ali faz uma brincadeira sob uma ótica depreciativa em relação à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Algo que ninguém esperava que fosse ser feito a partir dele, uma vez que o Fábio Van Garten era uma pessoa que é considerada braço direito do Bolsonaro, mas a gente vê que hoje a gente não pode confiar quase ninguém, né? Ou em ninguém.
Porque a coisa tá assim, você confia na pessoa quando você menos espera, a pessoa tá por trás ali, fazendo gracinha, chacota de você, falando mal. E tem gente pra tudo, né? É um problema universal isso do ser humano, infelizmente. A gente tem isso no nosso mundo, infelizmente, pessoas que gostam de fazer isso a fim de reduzir as pessoas pela sua própria incompetência. Então elas preferem reduzir os outros para que a sua incompetência seja um pouquinho, não seja tão vista e tão alcançada aos olhos de terceiros. Aí ela tem que depreciar o outro, entendeu? É essa pessoa que geralmente é o que mais tem hoje no mundo, são pessoas que falam mal nas nossas costas e fazem isso porque são pequenas demais, né? Mas quem é do nível não entra nessas jogadas. Então, o que a gente faz é demite, né? Ou demite da vida, ou demite, como o PL fez, demitiu do partido. Muito bem feito, mereceu, tá? Para ficar esperto e largar de ser traidor, que isso é coisa de gente traidora. Então vamos lá para a primeira matéria do dia de hoje. Eu tô com uma dificuldade aqui para abrir a Gazeta do Povo, onde essa matéria está. Deixa eu verificar se eu abro outra janela aqui, pessoal, porque ela não está abrindo aqui, mas eu vou abrir outra janela e vai dar tudo certo. Eu tô ainda aguardando a chegada de um novo equipamento para que a gente possa iniciar de fato aí as nossas lives, retornar às nossas lives às 21 horas, tá bom? Porque ultimamente a gente tem tido muito problema com o equipamento e, de fato, eu não estou podendo nem fazer certas coisas aqui para vocês poderem ver na tela, essas coisas, porque já é a segunda vez que eu faço este mesmo programa aqui que vocês estão assistindo agora, é a segunda vez hoje. Eu já gravei uma vez, perdi tudo, porque apagou, e agora eu estou fazendo pela segunda vez tudo novamente. Imagine o trabalhão que não é isso, né? Se não bastasse só fazer o programa, ainda tem que vir fazer 2 vezes. É isso aí. Mas a gente faz porque, bom, a gente faz com carinho e com amor. Nosso trabalho, e é isso. Então vamos lá. PL demite Fábio Van Garten após críticas de Michele Bolsonaro, tá bom? O Partido Liberal PL demitiu o advogado Fábio Van Garten, um dos assessores mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após vazamento de uma troca de mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid. Os dois teriam feito críticas à possível candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que comanda a PL ao Planalto nas eleições de 2026. A conversa foi revelada pelo portal UOL no dia 16. Só lembrando que o UOL tá com não sei quantas mil conversas. Parece que são 158 mil conversas aí que foram liberadas e eles já fizeram até um quadro, estão liberando todo dia em doses homeopáticas tudo sobre o Mauro Cid, com quem ele conversava. Então vai ser exposto aí muita coisa aí pela frente. Isso aí a gente sabe que de fato, como acabou de ser exposto o Van Garten, que era um traidor, falando mal da primeira-dama, como ele fez. Um absurdo, né? Um absurdo, inaceitável. O conteúdo foi obtido pela Polícia Federal a partir da perícia do celular do militar. Em 27 de janeiro de 2023, Van Garten encaminhou ao Cid uma notícia de que presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, poderia lançar Michele à presidência da República, caso Bolsonaro continuasse inelegível. Cid rebate, prefiro Lula. Outro filho da mãe. Van Garten responde, idem. Em seguida, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, de Bolsonaro, pergunta, em que mundo Valdemar está vivendo? Cid segue criticando Michele em áudio. Cara, se a dona Michele tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não, suja não, mas ela, né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra ela para poder acabar com ela. Cara, não sei do que ele tá falando aqui de fato, tá? De fato, eu acho assim, uma tremenda de uma vigarice o que eles fizeram, o comentário que eles fizeram, sendo que eles eram os homens que deveriam
né, prezar, inclusive, dentro das suas próprias intimidades, a prezar pela imagem, tá, da dona Michele e do Bolsonaro, obviamente. Se eles estão nesse cargo de tanta e de alta confiança, não era nem conversa para se ter, tá bom? Enfim, ou que eles não tivessem nem no cargo. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então vamos lá. Então vou trazer para vocês agora aqui, olha, a mensagem que foi feita, né? Deixa eu verificar aqui. A mensagem do Mauro Cid, ó, do Van Garten. Aqui ele diz aqui, né? O Mauro Cid diz: prefiro Lula. Quando o Van Garten havia falado: olha, Valdemar Costa Neto está vendo a possibilidade de lançar Dona Michele como presidente. E aí ele coloca aqui, o Mauro Cid: prefiro Lula. Hahaha. Fábio Van Garten: idem. Então olha só. Aí não para por aqui, tá? Vamos lá para uma conversa aqui, onde teve Mauro Cid falando. Vamos lá. Cara, se Dona Michele tentar entrar pra política no cargo alto, ela vai ser destruída, cara, porque eu acho que ela tem muita coisa suja, não suja, né, mas ela, né, a personalidade dela, e vão usar tudo contra pra acabar com ela, né. Bom, diante disso, tá? Fábio Van Garten está demitido do PL, muito bem feito. Parabéns, Valdemar da Costa Neto. Já alguns sites de notícias, alguns veículos de comunicação, de jornalismo, começam a falar que foi a pedido da dona Michele. Tá? Creio que não há que se fazer pedido nessas horas. Eu acho que o simples fato já provoca que o presidente do partido tome um posicionamento, né? Mesmo que não seja de ofício, mas foi ali provocado para que ele pudesse, então, demitir Fábio Van Garten por esta vigarice, tá bom? Então, está dada essa matéria e vamos para a próxima matéria do dia de hoje, tá? Falando aqui, olha, e essa aqui vai pegar fogo. Pera aí que agora essa aqui vai pegar fogo. Embates fora do Brasil expõem STF sob pressão da direita e Big Techs. Isso aqui saiu pouco, pessoal. Isso aqui saiu pouco. Ninguém falando muito sobre isso. Olha só. Especialistas citam disputa política com bolsonarismo, mas também há críticas a condutas da corte para potencializar desgaste. Ao mesmo tempo que ganhou destaque fora do Brasil por seu papel na reação aos ataques do dia 8 de janeiro e no confronto com as Big Techs, eu vou abrir aqui só uma observação. Essa matéria é da Folha de São Paulo, tá? O STF, Supremo Tribunal Federal, acumulou episódios de embates e críticas no cenário internacional que intensificam a exposição do tribunal e de seus ministros. Embora esse protagonismo no exterior seja lido por especialistas como elemento da disputa política ligada ao bolsonarismo, há uma ação da extrema-direita repetida em outros países. Há críticas a condutas da corte que podem ter potencializado esse desgaste, tá bom? Então, olha só, tivemos aquele, vocês lembram do... eu vou fazer em abril, o Supremo foi alvo do artigo, né, da revista The Economist, que falou do poder excessivo dos ministros e viu o pedido de extradição do influenciador, que não é influenciador, é jornalista, tá? Matéria da Folha de São Paulo, então vocês tenham as considerações. Tá aqui, influenciador bolsonarista. Jornalista Oswaldo Eustáquio, alvo de mandados de prisão pelo tribunal, ser negado pela justiça espanhola. A Corte Espanhola afirmou que o caso envolve motivação política. Poxa, todo mundo vê, só aqui que ninguém quer saber, né? E em ambos os episódios, o STF reagiu em decisão considerada controversa. O ministro suspendeu a extradição à Espanha de um búlgaro acusado de tráfico de drogas. Falou assim, então tá bom, a gente vai ficar com um búlgaro aqui que traficava 50 quilos de cocaína para ir, a gente fica com ele aqui, vai deixar ele aqui em prisão domiciliar, ou vai soltar ele, sei lá o que eles fizeram com o búlgaro,
Só sei que é bem capaz desse búlgaro daqui a pouco ter uma anistia aí, como teve César Battisti, entre outros. Aquele padre mesmo, né? Aquele padre que era das Farc, que veio para o Brasil na época do Lula, do governo Lula, no segundo mandato do governo Lula, e foi aqui exilado pelo país, tá? Um, um criminoso das Farc, narcotraficante, é, aquele padre Calmo, padre, como é que é o nome dele? Eu me esqueci o nome dele agora. Inclusive, colocaram a esposa dele para trabalhar no Ministério da Pesca, Agricultura, alguma coisa assim. E ela ainda ganhou dinheiro do nosso bolso aqui. Trabalhou em órgão público e tudo mais. E você aí querendo, né, um emprego, querendo alguma coisa, você não consegue. Mas é uma mulher de um traficante, de um narcotraficante, de um terrorista, que eles são terroristas, tá? Diga-se de passagem, esteve aí, então, empregada no governo público e recebendo bem, tá? Para dar aula, ela dava aula, pessoal, de português, não. Ela dava aula, ela ensinava a ler e escrever, alguma coisa assim, para os pescadores, tá? Que ficam numa ponte que tem aqui em Brasília, uma pontezinha, eles vão lá pescar, então ela pegava e dava aula para aqueles pescadores, acho que era de leitura, alguma coisa assim, gente. Mas ganhava para ela fazer o que ela fazia, entendeu? Você trabalha aí 4, 5 meses para receber. Ela recebia em um mês, ela recebia para ensinar o cidadão lá, o pescador a ler, entendeu? Isso é o Brasil que você vive. Isso aí. Época do PT, tá? Isso foi governo petista, na época do governo PT. Exilaram aqui o camarada e ainda deram para ele, ó, todas as regalias. Então vamos lá. Aí a gente teve essa matéria, então, e eu vou trazer para vocês aqui que eles ainda falam, Gilmar Mendes ainda tem a cara de pau de falar, olha só, que a culpa da imagem do STF está deteriorada é por culpa de quem? Adivinhe? Das redes sociais. Isso mesmo. Olha só isso aqui, ó. Vejam bem essa declaração do seu ministro Gilmar Mendes na tela. A impressão de que é fácil de entender. A lei da anistia de então era uma lei que fazia um encerramento de um ciclo. Tanto é que se disse que era uma lei que perdoava, eventualmente, pessoas que teriam transgredido regras, às vezes por crimes políticos ou até por outros crimes, mas também perdoava os autores, e até hoje temos muita discussão sobre isso, de crimes como crimes de tortura, eventualmente, ou pessoas que praticaram violências policiais ou coisas desse tipo. Era um momento de reconstrução. Agora nós estamos vivendo um outro momento. Nós estávamos em plena democracia, num ambiente de absoluta normalidade, quando sobrevém esse ataque e essa catástrofe. E se imagina o quê? E se vai fazer um golpe de Estado pela simples razão de ter perdido uma eleição. Então, isto não faz qualquer sentido. E é curioso também, dando uma outra razão. Eles esquecem, né, que não foi se perder uma eleição, foi todo um contexto. Primeiro, liberaram, tá, um presidiário, liberaram ali um criminoso. Foi julgado em 3 instâncias. Tiveram provas, tiveram réus confessos, tivemos devolução de dinheiro. Sem contar que se não fosse esse escândalo do INSS, seria o maior escândalo mundial. Esse que o Lula esteve envolvido. Onde tivemos ali, tá?
todas as provas, todas as instâncias, recursos, tempo hábil para que a defesa do Lula fizesse todas as suas contestações. Foi condenado. Eles esquecem que eles descondenaram. A população se revoltou. E ainda coloca o cara na presidência como elegível. Elegível. População, mais uma vez, quando viu esse cidadão, esse sujeito, Nine, com 9 dedos, entrar para a presidência, todos ficaram malucos. Mais uma vez seremos roubados, mais uma vez seremos prejudicados por uma pessoa de tamanha desonestidade. Eles esquecem desses detalhes, né? Que eles causaram uma comoção social que não tem tamanho. E se eu pudesse colocar um culpado, eu colocaria eles aí. Colocaria eles. Se eu pudesse, se eu fosse um juiz, eu botaria ele. Esse seria o primeiro. Índole política, só se começou a falar em anistia, vocês da imprensa cobravam muito que houvesse a identificação daqueles que manipularam as massas. Quem eram os responsáveis, quem era responsável pela manipulação dessas pessoas. E a Polícia Federal conseguiu identificar. O resultado é dificilmente questionável na sua substância. E aí, então, ganha força essa ideia da anistia. Inclusive com um argumento de reconciliação nacional. Não se trata disto. Não, ninguém foi colocado fora do sistema por uso arbitrário das razões. As pessoas tinham ganho a eleição, puderam governar, e quando encerravam o seu mandato e não tiveram o seu mandato confirmado pelas urnas, pensam num golpe. Isto deve ser anistiado? É possível que se vá tanto em termos de impunidade? Veja, colocar em risco todo um sistema, todo um arcabouço, todo um processo civilizatório. São situações totalmente diferentes. Nós vínhamos, nos anos 70, da ordem institucional do AI-5, que é de 68, 13 de dezembro. Portanto, era necessário que houvesse a reconciliação da nação consigo mesmo. Aqui não. Se alguém foi para a marginalidade, foi por sua própria opção. E precisa pagar pelos seus erros. Tão somente isso. Pois é, fácil, né? Se eximir de todas as responsabilidades e de tudo que eles causaram ao descondenar uma pessoa que, já falei aqui, não preciso falar novamente. Isso por si só já foi um tapa na cara do brasileiro, tá? Ele, por exemplo, Gilmar Mendes, é conhecido como ministro Lex Sotan, né? Laxante, ministro Laxante. Tá conhecido por todos como ministro Laxante, que é aquele que solta. Mas ele não solta, gente. Solta é quando você vai ver aí, o pessoal que ele solta é pessoal bandido, é gente que tá aí, ué. Olha, pode olhar aí quem são as pessoas que ele soltou, se eu estiver mentindo. E se a gente pudesse julgar alguém? Eles não querem dar anistia porque eles sabem que eles vão entregar o jogo. Eles vão falar, realmente, nós somos os culpados. Nós causamos a comoção social. E a comoção social se deu porque nós agimos na contramão que a população, que a justiça havia determinado anteriormente. Descondenamos um cidadão pelo um dos maiores crimes de corrupção da história e colocamos esse cidadão para se reeleger como presidente. Colocamos o então algoz e rival Alexandre de Moraes, rival do Bolsonaro,
para presidir o TSE, fizeram de todas as formas possíveis e impossíveis para que o Bolsonaro não pudesse falar, não pudesse fazer, não pudesse demonstrar, não pudesse passar nada. E enfim, seguraram ali o máximo possível. Deram multas milionárias pelo PL por argumentar ali as caixinhas mágicas. Deram 22 milhões de multa. E se eles pudessem recorrer, eles podiam aumentar mais ainda essa multa. Por isso o PL acabou não recorrendo. Foi algo assim que deixou todo mundo, falou, opa, peraí, calma aí. Comoção social, total. Foi péssimo. Gerou o que a gente sabe, 8/1. Pessoas foram para frente dos quartéis, revoltadas. E eles fingem que isso tapam um sol com a peneira, falam que não, isso não aconteceu, não foi por isso. Vejam bem, a história e tudo aconteceu por conta que estes aí soltaram, fizeram tudo caminhar para o que a gente tem hoje, que é esse cidadão na presidência da República que eu não durmo com essa culpa. Agora, vamos lá para o vídeo agora, para vocês verem que não sou eu que falo. Lembra do Joaquim Barbosa, pessoal? Vocês lembram do Joaquim Barbosa? Olha só, enquanto o Gilmar Mendes ele fala que tudo é culpa, a imagem do STF é prejudicada pelas redes sociais e tudo mais, nós temos o Joaquim Barbosa falando umas verdades para ele lá atrás. Eu recuperei esse vídeo aqui, pessoal. Eu acho interessante vocês verem que eu recuperei, para vocês terem noção de que um ministro falou uma verdade. Essa verdade vale até o dia de hoje. Olha só, tá na tela. Vossa Excelência me respeite, Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já Faça o que eu superamos essa faço. discussão com o meu pedido. Não vem, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro. Vossa Excelência Não está não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Saia na Excelência está rua. na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso. Eita! Vossa Excelência me respeite, Vossa Excelência não tem condição alguma. Ó. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já Faça o que eu superamos essa faço. discussão com Saia às ruas, faça o que eu faço, ande livremente. Não saem. Não saem, nenhum deles sai, a não ser o André Mendonça. O restante, sai às ruas. Tá aí um desafio. A gente podia criar um desafio, né? Sai às ruas, ministros. Saiam às ruas, ministros. Não saem. Sai às ruas. Não saem. Se sair, o povo pega. Vai ter sempre um doido. Sempre um doido. E vai pegar. Por quê? Joaquim Barbosa, né? Quantas vezes tiveram ali votações que não eram agradáveis aos olhos de todos, mas sempre foi muito centrado. Sempre foi muito centrado, era sempre muito bem quisto e muito bem aceito pela população. Tudo bem que ministro nenhum precisa, né? Primeiro que eles não tinham que ter, ministro tinha que ser algo totalmente isento, imparcial, longe das câmeras, longe dos holofotes, longe do olhar público, porque eles precisam de imparcialidade. E toda pressão popular, toda vez que eles aparecem no holofote, é mais um dispositivo que gera ali algo motivador para a sua parcialidade. Se é que você está me entendendo. Então, já por si só, a gente sabe que está errado. Né? O nosso judiciário hoje, eu acho que é o judiciário, é como se fosse um reality show. É um reality show, tá? A gente assiste, tá? Ali um reality show todos os dias. A gente assiste aqui no Brasil desse judiciário cometendo, né, essas atrocidades constitucionais, botando no paredão um, bota no paredão outro, não gostei do que você falou, então o tribunal é meu, como falou Alexandre de Moraes, o tribunal é meu, tá no meu tribunal. Aonde que o tribunal é dele? Nem ele preside a sessão, que é o André Mendonça. André Mendonça não, que é o Zanin.
Como é que ele diz? Aqui é meu tribunal, falou lá pro advogado de um dos acusados. Gente, calma aí, pera aí, tá bom, já vimos aqui bastante sobre essa situação, tá? Trouxe aqui essas falas, e vou trazer agora para vocês, gente, agora a última que saiu, que foi, deixa eu verificar aqui, ó. Para ter maior controle, líderes do governo Lula articulam nova CPMI. Vamos voltar aqui, ó. Pam, pam, aqui, peraí, pronto. Para ter maior controle, líderes do governo Lula articulam nova CPI do INSS só com membros do Senado. Então, olha só, o grupo de líderes da base de Lula passou a cogitar a realização de uma CPI apenas com membros do Senado para apurar o esquema de corrupção envolvendo o INSS. A medida garantiria um controle maior do colegiado, em vez da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que seria CPMI, né, do INSS, iniciativa capitaneada pela oposição e que reuniria também membros da Câmara dos Deputados. Então ele só quer o Senado, onde ele tem uma base ali mais aliada ao seu governo. Entre os argumentos dos líderes do Senado que defendem a proposta está de que a comissão mista reuniria 60 membros, um número muito grande de congressistas, que tornaria o trabalho pouco produtivo. Desses 60, metade seria formada por suplentes e outras por membros efetivos. Eles alegam que uma CPI instaurada apenas no Senado teria entre 20 e 22 integrantes. Os senadores governistas afirmam que, como possuem maioria na casa, não teriam dificuldade em coletar assinaturas para instaurar a CPI. A proposta deve ser levada em breve ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e enfim, aí vai decidir. Inicialmente, o governo Lula tentou agir para que a base retirasse o apoio da comissão mista, capitaneada por Damares Alves, do Republicanos, e outros membros da oposição. Com os avanços da CPMI, os governistas admitem que o colegiado será instaurado e analisam medidas para garantir o controle dos rumos da comissão ou criação de um novo colegiado. Então, o que eles querem com isso aqui, pessoal? O governo Lula, mais uma vez, tentando blindar, tá? O escândalo, tá? E também ali as tratativas que a CP e as investigações que levam aos verdadeiros culpados. E onde estão as ramificações que foram articuladas através desse grupo de criminosos que roubaram dinheiro aí dos aposentados, pensionistas e das pessoas mais vulneráveis que nós temos aí, pessoas, inclusive pessoas que estão aí inválidas, pessoas que possuem aí diversas comorbidades, que hoje, né, recebem aí e estão pagando para esses vagabundos, tá, uma taxa que nem eles autorizaram. A gente sabe que o governo ele vem fazendo isso para blindar ali também o irmão do Lula, né, o Frei Chico, que é o vice-presidente da Sindinap, um dos maiores sindicatos que tem é o maior sindicato que tem no Brasil de pensionistas e aposentados, e que foi ali um grande, né, foi o grande ali olho do furacão também. E a gente sabe que eles estão fazendo de tudo para blindar, para controlar as questões, onde a gente tem numa CPMI, né, muito mais diversidade, tá, para poder bater de frente e investigar, porque a oposição estará presente em maior número. A Damares Alves, por si só, já fala. Tá? Então a gente teria ali, de fato, uma briga travada para poder achar os verdadeiros culpados, porque o governo até agora é um absurdo. Tá? Foi trocar, depois de não sei quanto tempo, o Carlos Lupe, aí botou aquele outro cidadão, o, 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 o ex-secretário executivo, para que veio
para a mesma cena, que era para também ter sido afastado. Todos eles que estavam ali correlacionados, estavam ali, né, no conluio, foram simplesmente colocados para escanteio de forma muito tardia, nos 47 do segundo tempo. Não, já tinha que ter sido um negócio muito, já tinha que ter, o governo, ele agiu, tá? E tem agido blindando, segurando esses que fazem parte do processo criminal, tá? Desse processo criminal. Eles estão blindando, e isso nada mais é do que fazer com que seja blindado mais uma vez, tá? Porque provavelmente a gente deve chegar aí à alta cúpula desse governo, quem sabe no larápio. Então isso para o governo vai ser péssimo. E a próxima notícia, mudando de assunto agora aqui, a gente tem, eu não sei qual que é pior, tá? Falando aqui em Janja recebe maior honraria da cultura brasileira e acumula uma série de prêmios do governo Lula. Primeira-dama condecorada com Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural ao lado do nome de Fernanda Torres, Walter Salles e Alceu Valença. Olha só, cara, se eu fosse Fernanda Torres, se eu fosse Walter Salles e Alceu Valença, eu ia ficar muito indignado em ver a Janja recebendo a mais recebendo a mais a Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural mais elevada do país, tá? Sendo que ela não tem absolutamente... O que ela faz pela cultura, pessoal? O que a Janja faz? Ela devia receber a Gran Cruz da Ordem do Mérito cultural, não, do mérito de turismo internacional. Isso sim que ela deveria receber, porque aí a gente ficaria tranquilo, porque a gente sabe que ela realmente ela sabe fazer muito bem, que é viajar com as custas dos nossos impostos, do nosso dinheiro, e outra, ela ainda viaja antes do Lula, vai na frente, sabe-se lá o que ela faz, sabe-se lá o que ela leva, sabe-se lá o que ela gasta, mas ela está lá viajando pelo mundo inteiro, e você aí ralando dia a dia, dia e noite, noite e dia, para pagar as viagens da primeira desgrama deste país, porque ela só faz gastar e nada, né, contribui de fato com alguma coisa. Essa última do Xi Jinping, que ela quase soltou um fuck you pro Xi Jinping, foi fantástica, né? A gente fala assim, não, Lula, não para, os jornalistas da Globo, cala essa mulher, não sei o quê. Não, gente, é isso aí, deixa. É isso que a gente tem que parar com isso. Para o quê? Vergonha já tá o Lula na presidência. Deixa a mulher falar, deixa ela fazer besteira mesmo. Quanto mais fizer, melhor. Quanto pior, melhor? Vai ser quanto pior, melhor mesmo. Agora sim, vamos sangrar, uai. Qual é o problema? Vamos sangrar, já começou. Agora bota, deixa ela falar, deixa ela fazer bastante besteira, porque já soltou o fuck you pro Elon Musk, aí vem falar, porque nossas crianças ficam vendo conteúdos. Pô, ela mesmo solta um fuck you que saiu na rede nacional, saiu na Globo. Ela não fala da Globo, que a Globo, por exemplo, no Natal, no Réveillon desse ano, tinha a Anitta lá com a bunda de fora, com tudo de fora ali, que você via até quase o interior da menina. E ela não fala sobre isso, né? Ela só fala sobre as redes sociais, porque redes sociais são as ruas de hoje em dia que eles querem realmente fechar para que ninguém caminhe mais por elas, e assim as pessoas param de se falar e se comunicar e não levam mais notícia verdadeira, tá, até as outras, querem calar o povo brasileiro. Então, meu pessoal, meu povo, minha pova, é muito louco, né, esse país que a gente vive, mas é o Brasil, tá? Então espero que vocês todos tenham gostado dessa nossa edição do dia de hoje, e espero também que vocês possam me dizer aqui o que vocês acham da Janja receber, tá, esse mais alto nível de condecoração, tá, que é a Gran Cruz do Mérito, cultural. Diz aqui embaixo para mim o que você acha disso tudo, tá? Diga aqui embaixo.
Deixe o seu like, tá? Compartilhe se você gostou também, mas não esqueça de comentar aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Qual é a solução que você vê para isso? E o que você acha que a Janja contribui? Diz aqui embaixo para mim saber. Eu quero ler seu comentário, eu quero responder, eu quero curtir também o seu comentário. Vamos lá, pessoal. E a gente se vê então até amanhã, né? Acredito que amanhã eu estarei já com equipamento novo e a gente vai estar podendo fazer as nossas lives, tá? Nossa live das 21 horas aqui no canal, como a gente sempre fez, tá? Então a gente vai ter live às 21 horas, vamos ter vídeos, um vídeo sobre um tema específico durante o dia, tá bom? E teremos, no YouTube será apenas isso, tá? E teremos também divulgações nas redes sociais que eu sempre vou estar fazendo. Agora, live 21 horas e vamos ter durante o dia, provavelmente no período da tarde, tá? Acredito eu que por volta de 2, esse horário agora que eu estou fazendo esse vídeo, então vocês vão ter aí às 2 horas da tarde, mais ou menos, um vídeo sobre algum tema do dia especial. Hoje eu fiz um compilado geral aqui para vocês, para que vocês possam ficar mais antenados sobre o que está rolando, tá bom? Então, muito obrigado. Comente aqui embaixo, não esquece, viu? E a gente se vê, então, até amanhã.